Hoje falaremos da história da aviação. Ué, não é de novo? Hoje falaremos da história da aviação assim. Nossa, mano, sai daqui. Hoje falaremos da história da aviação. Sai, Helena, sai. Hoje falaremos da história da aviação. Produção, joga a vinheta. O desejo de voar é inerente do ser humano. Desde os primórdios da civilização, as pessoas já começaram a observar pássaros e outros animais voando. Em uma lenda grega que faz referência ao labirinto de Creta, o rei Minos decide prender Ícaro e Dédalo no labirinto. Dédalo, com sua mente brilhante, decide fugir por cima, já que o labirinto não tinha teto. Para fazer isso, os prisioneiros construíram uma asa artificial com as penas dos pássaros que sobrevoavam o labirinto, que nele faziam seus ninhos colados com cera de abelha. A única preocupação de Dédalo seria a cera derreter, caso o voo fosse realizado numa altitude muito próxima ao Sol. Ícaro, encantado com a experiência de voar, não atendeu às recomendações de seu pai e voou em uma altitude superior. Suas asas derreteram e Ícaro veio cair ao mar, para o desespero de Dédalo, que chorou por toda a sua vida. Esse foi conhecido como o primeiro acidente aeronáutico. Na Grécia Antiga também, muitos dos deuses eram representados como criaturas aladas. Em toda a história, muitas das tentativas falhas de voo foram reportadas. Alguns tentaram até voar imitando o pássaro, utilizando um par de asas que não se passavam de estruturas de madeiras colocadas em seus braços e balançando. O primeiro aeróstato foi o balão, criado por Bartolomeu de Gusmão, um padre voador que foi chamado de passarola. O primeiro balão tripulado foi construído em 1783 pelos irmãos Montgolfier. Mas ao contrário dos balões, que se sustentavam na atmosfera devido à menor densidade dos gases em seu interior, os aviões necessitavam de um meio mecânico para que se sustentassem e se elevassem pelos seus próprios recursos. Daí, diversos estudiosos pensaram exaustivamente em formas de voar, como Leonardo da Vinci, por exemplo, que desenvolveu um protótipo de avião no século XV. Em 1883, John Joseph Montgomery, também não sei se está certo essa pronúncia, desenvolveu um planador. Porém, a invenção era capaz apenas de se mover de cima para baixo com a força do vento. Ok, depois disso tudo entrou aquela famosa rixa que temos hoje, né? Quem é o pai da aviação? Mas quem inventou de fato o avião? Foram os irmãos Wright ou nosso compatriota Santos Dumont? Os irmãos Wright, em 1903, conseguiram realizar o primeiro voo em um avião, porém foi de forma catapultada, utilizando uma catapulta, um instrumento capaz de gerar impulso. Mas aí não houve testemunhas creditáveis, só tinham 4 salva-vidas e apenas um garoto. Para os americanos, o pai da aviação de fato foram os irmãos Wright, mas na verdade foi Santos Dumont, o primeiro aeronauta que demonstrou a viabilidade do voo do mais pesado que o ar. E esse fato foi realizado em 23 de outubro de 1906, na presença de inúmeras pessoas, onde Santos Dumont realizou o primeiro voo no 14 bis em Paris, sendo o primeiro voo homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica, tornando assim o pai da aviação. Após o voo de Santos Dumont, seguiu-se um período de competição entre países da Europa e Estados Unidos, na conquista de recorde de velocidades e distância. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, onde a aviação tomou um considerável impulso, em virtude do uso dos aviões como arma de grande poder ofensivo. Mas foi aí na década de 20 e 30 que esse avanço se consolidou. Desde antes da guerra, cruzar o Atlântico sem escalas era uma meta dos aeronautas e projetistas de aviões. Em 1919, Raymond Ortega ofereceu um prêmio de $25 mil para quem cruzasse o Atlântico, sobrevoando de Nova York a Paris sem escalas. Finalmente venceu a prova um piloto do Correio Aéreo chamado Charles Lindbergh. No final de 1926 até 1927, vários norte-americanos e franceses tentaram essa façanha para a conquista do prêmio. Já em 1931, Willie Post e Harold Getch fizeram a primeira viagem rápida ao redor do mundo, no monoplano chamado Winnie May, percorrendo 15.474 milhas em 8 dias e 16 horas, e era um avanço para a época. Em 1933, Post realizou o primeiro voo sozinho ao redor do mundo, em 7 dias e 19 horas. Em 1938, Howard Hughes realizou a mesma viagem em um bimotor em apenas 3 dias e 19 horas. O transporte aéreo internacional começou a ser utilizado em larga escala após o fim da Segunda Guerra Mundial, por aviões cada vez maiores e velozes. 2 aviões mais velozes da história foram o Concorde franco-britânico e o Tupolev russo. São aeronaves supersônicas capazes de realizarem voos com velocidades até 2 ou 3 vezes a mais que a velocidade do som. Voltando um pouquinho à história, lá em 1914, no dia 1º de janeiro, onde foi realizado o primeiro voo comercial.
o norte-americano Johnny Janos foi escalado como piloto para realizar o voo entre as cidades de Tampa e São Petersburgo, ambos na Flórida. Daí foram surgindo, com o avanço dos anos e da tecnologia, vários aviões maiores e mais resistentes. Surgindo no final dos anos 60 e início dos anos 70, aeronaves capazes de transportar até 400 passageiros, como é o caso do Boeing 747. E hoje temos inúmeros monstros de tecnologias, capazes de realizarem voos transoceânicos. Finalizando o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe sua pergunta aqui embaixo para o quadro que a gente vai criar chamado Voando Responde, beleza? Não deixe de curtir, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Nos vemos numa próxima viagem. Nossa, numa próxima viagem não. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem vai ser. Tentar até se esgotar.